deputado Arnaldo Jardim, relator da Política Nacional dos Minerais Críticos e Estratégicos, apresentou uma prévia do relatório sobre a proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados. Esse texto atende a diversas demandas do setor privado em pontos considerados essenciais, como, por exemplo, a criação de um fundo garantidor e incentivos fiscais. E para falar sobre isso, a gente vai até Brasília conversar com o nosso diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner, que está do lado do deputado e traz detalhes desta proposta. Boa noite, deputado, e boa noite, Daniel Hittner. Boa noite, Fernando Nakagawa. Boa noite a todos no CNN Money. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Naka, como você comentou, o deputado é o relator do PL de Minerais Críticos e Estratégicos. Ontem já falou um pouquinho sobre o que tende a ser o seu relatório, que deve ser apresentado oficialmente na semana que vem. E ele tem uma longa trajetória e militância, pode-se dizer, na Câmara dos Deputados. Foi o relator ou o autor do projeto de debêntures de infraestrutura, do marco de PPPs e concessões, Patem, hidrogênio verde. Então, é um nome natural dos próprios colegas quando se fala nesse tipo de assunto. Deputado, queria entender primeiramente como que deve ser o restante dessa tramitação. O que deve acontecer de agora em diante com o PL dos minerais críticos para que o projeto possa ser votado efetivamente? Boa noite, obrigado novamente. Com alegria estar aqui, Fernando, e todos da CNN Money. Nós temos primeiro um projeto que é quem puxou a fila, de autoria do deputado Zé Silva, que preside a Frente Parlamentar da Mineração. Depois a ele se somaram 8 projetos mais, dando inclusive uma dimensão da prioridade que esse assunto mereceu. Todos os projetos foram apensados, estão tramitando em conjunto. Os líderes aprovaram urgência, ou seja, ele pode ser direto levado a plenário. E o deputado Hugo Mota me indicou como relator da matéria num consenso ali que se estabeleceu. Então eu estou preparando o parecer. Esta preparação, Daniel, como você bem disse, o Fernando apresentou no início, eu já adiantei as premissas básicas daquilo que virá como uma proposta, reunindo a contribuição dos diferentes projetos de lei, reunindo o diálogo que nós tivemos com o setor produtivo, diálogo com o governo, o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, eu tenho dialogado com frequência com ele, o doutor Geraldo Alckmin, o BNDES, assim como o Ministério da Fazenda, através do secretário Marcos Pinto. Então, todos arranjados, legislativo, executivo, setor produtivo, para que nós possamos aí apresentar uma política que o Brasil trate com prioridade essa questão. Eu, na próxima terça-feira, vou ao Colégio de Líderes. Aquilo que são os pontos básicos, eu vou detalhá-los um pouco mais. Tendo o sinal verde do Colégio de Líderes, eu apresentarei o parecer muito brevemente, já com o cenário de data para votação. Fernando? Deputado, obrigado por o senhor estar com a gente nesta noite. Este assunto dos minerais críticos passa necessariamente hoje, em 2025, por uma discussão sobre soberania. Muitos países têm este valor ao tratar deste tema. Qual o encaminhamento que o relatório vai trazer sobre a soberania brasileira e, eventualmente, a participação de capital estrangeiro neste mercado, neste setor tão importante? Você pegou o ponto central, Fernando, parabéns. O Daniel estava comentando também essa questão aqui. Primeiro, lembra-se, todos nós estamos vendo, vocês debateram muito, há 10 dias atrás o Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses. Qual foi o estopim para isso? Foi exatamente uma negativa do governo chinês no que diz respeito ao envio de terras raras ou produtos a partir de terras raras para os Estados Unidos. Isso talvez seja um exemplo eloquente da dimensão que terras raras, nióbio, cobre, lítio, molibdênio, aquilo que são chamados minerais críticos estratégicos, adquiriram na geopolítica mundial. Quem tiver
acesso a esses minerais. Quem puder processá-los terá uma situação muito diferente, tanto para a transição energética como para a questão da segurança alimentar. Porque, por exemplo, no nosso capítulo aqui, isso inclui uma atenção especial àqueles minerais que compõem o básico para os nossos fertilizantes também, que nós vamos tratar de uma forma conjunta. Portanto, Fernando, soberania nacional. Nós, hoje, o Brasil, ainda exporta, e muito, minério de ferro. E nós importamos aço. Aquilo que nós temos visto com alguns minerais, o Brasil ser mero exportador de commodities, nós estamos preparando um marco regulatório que mude isso. Não só pegarmos aquilo que nós temos de riqueza, o Brasil hoje, com o grau de informações que nós temos do nosso subsolo, que é limitado, nós não conhecemos tanto quanto deveríamos, mas com os conhecimentos que temos, nós já somos detentores, no caso de terras raras, de 23% das reservas mundiais. Quanto que nós produzimos de terras raras? 1%. A China tem 43% das reservas mundiais conhecidas e é responsável pela produção de mais de 60% daquilo que se tem de terras raras agora. Então, passa por identificar e ter sentido de explorar, mas passa por uma outra questão chave, e aí a afirmação da soberania, transformação aqui, utilização aqui. Nós temos procedimentos que nos permitam incorporar isso de acordo com o dispositivo da Nova Indústria Brasil. No caso do Mover, que é todo o processo de eletrificação da mobilidade sustentável, hoje os carros elétricos dependem muito desses minerais, nós temos condições de processá-los aqui. Então o conceito, e aí eu já estou avançando algumas premissas do projeto, significa ampliar o conhecimento geológico, identificar, constituir empresas juniores que nesse segmento de mineração tem um papel muito preponderante, porque são vanguardeiras para prospecção e início de exploração, são também instrumentos para inovação tecnológica e incorporar depois esses minerais. Mas sem nenhuma restrição ao capital estrangeiro, para quem quiser investir aqui? Nenhuma restrição. Há nesses projetos que eu identifiquei, são 9 no total, há, por exemplo, um projeto que determina que isso não se possa ter o capital estrangeiro. A nossa concepção é que o capital estrangeiro que vier, que fundar aqui uma empresa brasileira que tenha controle estrangeiro, que traga investimento, que traga tecnologia, devem ser bem-vindos. Então, nós vamos acolher, pedir que se fixem e pedir que essa fixação signifique um compromisso permanente também com a evolução de pesquisa científica e inovação tecnológica. Deputado, ontem o senhor, ao apresentar alguns pontos prévios do relatório, falou sobre benefícios tributários para viabilizar o investimento nos minerais críticos, mas eu queria trazer um outro tema, um outro guarda-chuva ali de tópicos, que é o licenciamento ambiental. Amanhã, inclusive, o Congresso vai analisar os vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento, mas eu queria entender se no seu relatório vai haver alguma menção, algum tratamento especial do ponto de vista de licenciamento àqueles projetos envolvendo minerais críticos, sem abrir mão do rigor na análise do licenciamento, mas considerando possivelmente algum fast track, algum procedimento mais ágil para o licenciamento. O marco regulatório que estamos propondo, a legislação, o parecer, vai nesse sentido, identifica esse setor como um setor estratégico, para o desenvolvimento, não é de interesse de empresa. As empresas concorrem, realizam, mas é um projeto de nação que se afirma a soberania que pode ou não se consolidar. Nós queremos que sim. Por isso que esses projetos envolvendo esses minerais devem ter uma tramitação especial, devem ter um rito de licenciamento que, sem abrandar exigências ambientais, mas que ele seja mais expedito, que ele seja objetivo, que ele seja mais rápido. Isso tem sido um diferencial entre os países. Nós cotejamos a legislação de outros países. Os países que oferecem um processo mais ágil têm ganho competitividade com isso. E nós, do Brasil, não podemos ficar atrás. Relator, amanhã o ministro Mauro Vieira vai conversar com Marco Rubio nos Estados Unidos. Ele está a par do estágio de confecção, de costura deste relatório e do que o Brasil pode eventualmente oferecer nas cartas ao governo Donald Trump?
Fernando, é delicado eu falar o que vai ser a pauta exatamente que o chanceler Mauro Vieira tratará, mas o governo está antenado com relação a isso. O vice-presidente, o Dr. Geraldo Alckmin, foi encarregado pelo presidente num determinado instante por centralizar essas discussões com o próprio Estados Unidos. Com ele eu dialoguei, ele está totalmente atualizado, ele está antenado com relação a isso, me pediu detalhes e sabe que tanto dentro do governo tem tido iniciativas como agora botar de pé para valer o Conselho Nacional de Política Mineral, é uma decisão do governo, o ministro Alexandre concorreu muito para isso, como aquilo que nós estamos fazendo no Legislativo. Sim, ele está informado, o Executivo, o governo, portanto, e ele está muito sintonizado com, entre outros, esse conceito de que nós precisamos de tecnologia, precisamos de conhecimento e de investimentos que venham de fora para nos possibilitar bem usar esse dom e esse dom da natureza que o Brasil tem. Deputado Naka, se me permite uma última pergunta aqui, só para a gente encerrar. O senhor ontem falou em incentivos tributários, por exemplo, a aplicação da lei do bem para os investimentos em minerais críticos, alguns outros incentivos. Eu queria lhe perguntar como que dá para conciliar isso com o projeto que o governo mandou recentemente para o Congresso e está em tramitação para fazer uma redução linear dos incentivos fiscais e quase que um mantra agora, não é só governo, nem oposição, que os economistas, o mercado, a academia tem falado, está ficando cada vez mais insustentável você ter 500, 600, 700 bilhões de reais em incentivos fiscais. Aí surge um projeto numa área que ainda não tem desenvolvimento e ainda não está atraindo capitais, mas com benefícios tributários. Como é que se conciliam essas duas coisas? Bem, primeiro uma questão que é chave nessa discussão, é uma pergunta, me permita, anterior a essa. A renúncia fiscal? Renúncia fiscal é quando você tem uma previsão de arrecadação, você abre mão dessa previsão e hoje, pelas regras do arcabouço e a busca do equilíbrio, você precisa repor isso. É o tema do debate que acabou de ser coordenado por você, Fernando, e eu e o nosso querido Daniel estávamos escutando e muito importante. Então não há renúncia porque não há esse trabalho de exploração. Há hoje umas coisas muito pontuais, então, por exemplo, na previsão orçamentária, isso não estaria incluído, porque não é um segmento que tenha hoje esse volume. Segunda questão, se o governo vai rever, e o Congresso vai fazer isso solidariamente, rever incentivos, a minha visão é que ele não pode ter um corte linear. Você tem que identificar aqueles setores que já estão maduros, aqueles setores em que os subsídios já produziram aquele efeito, ou seja, já tem condições de competitividade. No caso, nós estamos falando de um segmento que vai aflorar agora, de um segmento que tem esse sentido de atenção do mundo todo. Nós não criamos nada novo. Nós temos que o REID, que já existe hoje, que ele já atende a alguns segmentos, que ele possa atender esse segmento. Nós temos que a lei do bem, que já atende a alguns segmentos, que possa incluí-los também. Nas debêntures de infraestrutura que você mencionou, eu fui o relator, lá nós já estávamos previstos. Lá já tem uma previsão de que esse segmento pode ser um segmento que emita debêntures de infraestrutura. Então, nós não estamos inventando nenhum novo instrumento, nós estamos pensando dentro dos instrumentos que existem, que eles possam estar incluídos. E, finalmente, uma consideração, tá certo? Corte linear, acho que não corresponde ao que nós precisamos. A leitura dos subsídios tem que passar por uma leitura daqueles setores que são mais estratégicos. E eu não tenho dúvida que minerais críticos são os setores que atendem plenamente isso. Eles podem, no campo da inteligência artificial, da digitalização, da transição energética, da segurança alimentar, inaugurar um novo patamar de desenvolvimento para o Brasil. Deputado Arnaldo Jardim, agradeço imensamente por sua atenção conosco na CNN, do CNN Money. Naka, ele já relatou ou foi autor de tantos projetos ali, como eu mencionava, debêntures de infraestrutura, marco de PPPs e concessões, patente, hidrogênio verde, que a minha impressão é que se aprovar minerais críticos, ele sai gritando bingo ali, preencheu toda a carteira. Então, é mais um ali para a conta do deputado. Naka, eu volto com você. Obrigado. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Daniel Rittner, e ao deputado Arnaldo Jardim, relator.
Que os próximos dias sejam muito produtivos, porque é uma longa jornada e que bom tê-lo com assuntos tão importantes para a nossa economia. Obrigado, boa noite.